Fala galera, professor Celso na área. Vamos para mais um vídeo mostrando para vocês uma questão de concurso. Não se esqueça de seguir o nosso canal, já coloca o dedinho no like aí. E vamos para mais uma questão devastadora. Bom pessoal, nós estamos hoje aqui com uma prova, com uma questão da banca CESP-CEBRASP para o cargo de policial rodoviário federal de 2021. Eu vou falar para vocês sobre algumas questões sobre esse texto aqui, ó. As provas do CESP e CEBRASP dessa banca, elas basicamente elas não são múltipla escolha, tá pessoal? Elas são por certo e errado. Então nós temos que falar qual alternativa é certa, qual é errada, tá? Então, geralmente, ela cobra mais o significado das palavras, né? Então, nós vamos ver isso aqui. Então, nós temos a questão aqui, vocês estão vendo aí. O texto, o que a gente faz, né? Sempre a dica que eu dou é ir direto para a questão, tá? Então, aqui tem número 15. Considerando os sentidos e os aspectos linguísticos, julguem os itens que se seguem. O pronome isso, que introduz o terceiro período do primeiro parágrafo do texto, poderia ser corretamente substituído por o quê? Bom, então terceiro período do primeiro parágrafo, tá? Onde fica isso aqui? Período, vocês sabem que é onde acaba o ponto final. Então é onde acaba o ponto final pela terceira vez. Ó. Acabou o ponto final aqui primeiro, aqui por aqui na palavra ator. Segundo período vai acabar aqui. Terceiro período vai começar aqui. Isso, ó. E aí a questão está falando que ele poderia ser substituído por o quê? O que vai acontecer aqui, pessoal? Se nós colocarmos aqui a construção o que, está retomando, né, a frase anterior, tá? Primeiro vamos pensar qual a função desse isso. Ele está retomando. Acabou redundando no foco das classes perigosas, ou seja, em setores específicos da sociedade, para continuar. O que acabou redundando? É o comportamento criminoso? Não, gente? Não. Ó, a ênfase, como na Europa, a ênfase na prevenção teria representado nova atitude diante do controle social, como desenvolvimento pela polícia de uma nova habilidade, de uma habilidade específica, a de explicar e prevenir o comportamento. Então, ó, tá falando da habilidade, da polícia. Tá falando aqui, ó, do sentido global aqui dessa frase. Então, não tá falando de comportamento criminoso. Só aqui, gente, nós poderíamos já eliminar de cara essa alternativa, por quê? Porque a construção o que, se nós colocássemos aqui o que, nós teríamos que estar retomando aqui, ó, comportamento criminoso, que está vindo antes. Só que aqui não está retomando comportamento criminoso, está retomando todo o sentido da frase, a prevenção e as habilidades que a polícia desenvolveu aqui, ó, habilidade específica. Então, só aí a gente poderia eliminar. Outra coisa, o que, se nós colocássemos aqui do jeito que está aqui, ó, o que não pode vir depois de ponto final. Por quê, gente? Porque o que acontece é assim, se nós colocássemos aqui o que, o que substituindo aqui, o que, esse que aqui, ele não é pronome relativo, tá, pessoal? Esse que aqui, ó, ele é um pronome demonstrativo, Então aqui ele deveria ser relativo, porque ele deveria ser relativo a quê? A ênfase na prevenção e a habilidade específica de explicar e prevenir o comportamento. Então ele não é, tá, pessoal? Então, ó, essa alternativa aqui, ó, certo ou errado? Errado. Nós não podemos substituir o que aqui por isso, tá? Por esses dois motivos que eu expliquei.
A segunda questão. Infere-se do segundo parágrafo do texto que a agressividade humana passou por um processo de transformação gradativo de perda de aspectos primitivos e animalescos. Tá? Então, aqui ele quer uma inferência. Tá? A inferência é o que a gente interpreta aí do texto com base no sentido dele. E ele quer a inferência do segundo parágrafo. Tá? Então, o segundo parágrafo é esse aqui. Na Europa Ocidental, as novas instituições estatais. Qual é a dica que eu vou dar para vocês aqui? Preste atenção na pergunta. Ó, a agressividade humana passou por um processo de transformação. Então, significa que ele está falando do quê? De um percurso histórico, de um período que começou e depois foi passando por transformações. Então, o que você tem que olhar aqui nesse parágrafo? Como é narrado algum tipo de percurso histórico. Tem que ter uma sequência. Vamos ver. Na Europa Ocidental, as novas instituições estatais de vigilância deveriam controlar o exercício da força em sociedades em que os níveis de violência física nas relações interpessoais e do Estado com a sociedade estavam em declínio. Então, está falando passado. De acordo com a difundida teoria do processo civilizador de Norbert Elias, no Ocidente moderno, a agressividade, assim como outras emoções e prazeres, foi domada, refinada e civilizada. O autor estabelece um contraste entre a violência franca e desinibida do período medieval. Período medieval. Então, está falando de lá atrás. Continuando, que não excluía ninguém da vida social e era socialmente permitida, e até certo ponto necessária. E o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade. Acabaram por se impor na modernidade. Então, foi do período medieval para a modernidade? Já está falando de um percurso. A conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole é relacionada à organização e à estabilização de estados modernos, nos quais a monopolização da força física em órgãos centrais permitiu a criação de espaços pacificados. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida, na medida em que as ameaças físicas tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Então aqui, pessoal, ele vai citar Estado moderno. Então houve a criação do Estado moderno, né? E permitiu a criação de espaços pacificados. Então o que ele está falando aqui? Que a violência, né? A violência primitiva, ela foi, com o passar da história, com o passar do tempo, foi sendo mitigada, ou seja, ela foi sendo mais controlada, digamos assim. Vamos ver aqui a pergunta. Infere-se do segundo parágrafo que a agressividade humana passou por um processo de transformação, de perda de aspectos primitivos e animalescos. Então, sim, nós podemos inferir isso, porque ele está contando aqui o texto do percurso, né, de como a violência ela saiu aqui, da agressividade, né, segundo a teoria do Norbert Elias, né, ela foi, com o passar aí do tempo, né, foi mais autocontrolada. Olha o autocontrole lá, tá? Então ela passou a ser mais autocontrolada, digamos assim. O controle já não era totalmente de outra pessoa, né, ou de outros. Era da própria pessoa que passou a ter autocontrole aí, a poder exercer esse autocontrole, né? Então, essa aqui é a segunda. Nós vimos aqui agora que ela é correta, tá, pessoal? Correto. A terceira, o emprego do vocábulo irrupção no último período do texto indica que a violência atingiu os indivíduos de forma súbita. Bom, último período do texto. Então, o último ponto final está aqui. Ele vai até aqui e vai começar aqui.
em tais espaços. Ele está querendo aqui saber sobre essa palavra, irrupção. O emprego desse vocábulo indica que a violência atingiu os indivíduos de forma súbita. Pessoal, súbita é algo que acontece de repente, né? Vamos prestar atenção no sentido. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram protegidos da irrupção da violência na sua vida. Essa violência aqui na vida dos indivíduos, ela é uma violência cotidiana ou é uma violência que acontece de repente aqui no texto? Ó, ficaram protegidos da irrupção da violência, na medida em que as ameaças físicas tornaram despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Então, ó, irrupção aqui está no sentido de algo que ocorre repentinamente, é realmente algo súbito, né? Então aqui, ó, a violência atingiu os indivíduos de forma súbita. Sim, ó, correto. Correto, pessoal. Porque aqui, ó, o que acontece? Essa violência de forma correta, ela acontece cotidianamente. No caso do texto aqui, não está falando isso, está falando que é uma violência que pode acontecer. E aí os indivíduos passaram a ter mais controle dessa violência que pode acontecer eventualmente, né? Que pode acontecer de repente, não é uma coisa assim permanente, tá? Então, correto. Quarta alternativa, mantém-se a correção gramatical do trecho, o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade do texto, caso a forma verbal impor seja flexionada no plural imporem, tá? Então ele quer saber aqui, ó, se esse plural imporem pode ser substituído por impor, né? E aí nós vamos ter que ir lá no texto para ver, ó, o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade. Está aqui, ó, o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor. O que acontece aqui, gente? Aqui vocês têm que lembrar o seguinte. Se nós colocássemos, ia ficar como, né? O imporem, que a questão está pedindo aí para a gente colocar. Ia ficar como? O autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se imporem na modernidade. Então, quem se imporem, né? O autocontrole e a moderação, certo? Só que aí, gente, o que nós temos aqui, vocês vão lembrar, é que só o primeiro verbo, aqui, ó, que vai no plural. O segundo não vai, tá, pessoal? Aqui, ó, esse aqui, ele é o quê? O verbo auxiliar, tá? Auxiliar. Por quê, pessoal? Por que esse verbo é auxiliar? Porque ele faz parte de uma locução verbal, ó. É o acabaram e o impor, tá? Esse é o verbo auxiliar e esse aqui é o verbo principal, que é impor, né? E quando nós temos uma locução verbal, tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma locução verbal. Locução verbal. O que acontece quando nós temos uma locução verbal? Acontece que somente esse é flexionado, somente o primeiro, tá, pessoal? Então, ó, não é errado, não podemos substituir. Só o acabaram que vai no plural. Se você está gostando do vídeo, dá um like aí, que vai ajudar a gente, o nosso canal. Vamos agora para a próxima. A correção gramatical do último período do texto seria mantida, embora seu sentido original fosse prejudicado, se a locução na medida que fosse substituída por à medida que e a vírgula empregada logo após vida fosse suprimida, né? Então ele quer o último período, tá, pessoal? O último período, finalzinho do texto. Ele quer saber se a gente pode substituir a medida que por na medida em que. Se tem mudança de sentido. Vamos ver.
Aqui, no último período, né? Na medida em que. Aqui. Podemos substituir? O que nós vamos ter que fazer? Vamos ler de novo a frase. Ó. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência em sua vida, na medida em que as ameaças físicas tornaram-se despersonalizadas. Bom, aqui, pessoal, se nós substituirmos ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida à medida que as ameaças físicas tornaram-se despersonalizadas. Como que a gente vai ver essa diferença? Pessoal, na medida em que, tá? Na medida em que indica uma relação de causa, tá, pessoal? Indica uma relação de causa. Então, está falando aqui, ó, que a causa, né, dos indivíduos ficarem mais protegidos da irrupção da violência foi que as ameaças físicas tornaram despersonalizadas, né? Então, gente, isso está indicando causa. Se nós colocássemos aqui a medida em que não está errado. A medida que vai indicar uma proporção, tá, pessoal? Ó. Então, a medida que é uma proporção. Proporção, ó. Então, ó, vamos trocar causa por proporção. Então, à medida que as ameaças físicas tornaram-se personalizadas, os indivíduos passaram a ser submetidos às regras, né? Ficaram protegidos da irrupção. Então, não dá, né, pessoal? Não é o mesmo sentido, tá? Então, proporção. À medida que eu vou explicando o conteúdo para vocês aqui no canal, vocês vão compreendendo como resolver as questões do concurso. É uma relação de proporção. Eu consegui resolver a questão do concurso na medida que o professor me explicou. Então, foi porque o professor explicou. Então, aqui, ó, sentidos diferentes. Tá? Não podemos substituir. E a vírgula empregada logo após vida fosse suprimida. Então, aqui ele quer tirar essa vírgula, né? Aqui, pessoal, outra dica que eu vou dar para vocês. Sempre quando for mexer com vírgula, vocês percebam que muda o sentido, tá, pessoal? Na maioria das vezes muda o sentido. A vírgula, ela altera o sentido, tá? Por quê? Porque ela dá ênfase no que vai vir depois. Essa frase aqui, ó, após a vírgula, na medida em que as ameaças físicas, essa frase ela está sendo enfatizada aqui nesse parágrafo. Então a vírgula muda, sim. E o que ele está falando na questão? Embora seu sentido original fosse prejudicado, a correção gramatical do último período ter seria mantida. Embora seu sentido original fosse prejudicado, se a locução na medida que fosse substituída por a medida que. Então aqui, pessoal, sim, ó, seu sentido original foi prejudicado. Foi prejudicado? Foi, porque causa não é igual a proporção. Causa é diferente de proporção, né, pessoal? E a vírgula também, né, modificou o sentido. Então, essa aqui, ó, correta, tá? Correta. Aí tem mais duas. O trecho, a conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole é relacionada à organização e à estabilização de estados modernos. Poderia ser reescrito da seguinte forma, sem prejuízo para o sentido. Ó, preste atenção na pergunta, ó, sem prejuízo para o sentido. Então está falando, tem o mesmo sentido, tá? E para a correção gramatical. Então está certo. Converter o controle efetuado por terceiros a autocontrole concatena a organização e estabilização dos estados modernos. Bom, aqui nós não precisamos retornar ao texto porque ele já deu a própria frase aqui,
né? A conversão do controle, que se exercia por terceiros no autocontrole. Então, ó, o que eu falo para vocês? Sempre olhar para o verbo, tá, gente? Ó, exercia, quem exercia? Terceiros. Onde? No autocontrole. A coerência e os sentidos... desculpa. Aqui, voltando para cá. Converter o controle efetuado por terceiros. Tudo bem, até aí tudo bem. A autocontrole. Ó, a conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole, ó. No autocontrole, e aqui ele colocou a autocontrole, é a mesma coisa? Olha só, gente. Não tem prejuízo de sentido? Então aqui, ó, conversão. Alguém exerceu uma conversão, ó, os terceiros exerceram uma conversão, né? No autocontrole. Então aqui nós temos uma diferença entre converter em, né? Converter em e converter a. Ó. Ah, é a mesma coisa, professor? Não é a mesma coisa. Converter em, pessoal, significa que algo vai ser transformado. Então, um exemplo, eu vou converter um arquivo que está em formato Word para um arquivo em formato em PDF. Ó, converter em. O converter a, ele é diferente, ele já envolve uma crença, por exemplo. Então, eu vou converter o indivíduo a seguir a minha religião, por exemplo. Então, ó, eu já converti ele a tomar alguma atitude. Então, são coisas diferentes, tá, pessoal? Então, só por essa aqui a gente já poderia estipular como errada, tá? E outra coisa aqui, ó. Converter o autocontrole efetuado por terceiros a autocontrole concatena. E aqui ele está falando, ó, é relacionado. Porque aqui é o mesmo sentido, ó, a conversão do controle, então converter o controle efetuado por terceiros a autocontrole concatena. E aqui ele vai falar é relacionado à organização e estabilização. Aqui ele vai falar concatena a organização e estabilização. Ó, pessoal, concatena, o verbo concatenar, tem o mesmo sentido de relacionar, de ser relacionado? Não. Concatenar é a mesma coisa que ligar. Ó. Aqui eu poderia substituir por liga. Né? Liga, junta, né? E aqui se relacionar nem sempre liga, né, pessoal? A relação ela nem sempre liga uma coisa à outra, ó. Então aqui, por esses dois motivos, errada, tá, pessoal? Errada. Não, se a gente fizer essas trocas aqui, vai ter prejuízo para os sentidos, ó. E aqui a questão está falando sem prejuízo. Não é sem prejuízo, vai ter prejuízo. Então, errado. E a última, a coerência e os sentidos do texto seriam mantidos caso fosse suprimido o artigo os. No trecho, desenvolveram-se os vários campos de saber no último período do primeiro parágrafo. Essa aqui não precisamos também voltar para o texto, tá, pessoal? Como que nós vamos resolver essa? Ó, ele está falando que a coerência e o sentido do texto vão ser mantidos. Então, a mesma coisa desse aqui, ó, sem prejuízo para o sentido. O sentido vai ser o mesmo. Se a gente trocar o artigo os, se a gente cortar, na verdade, o artigo os aqui do período, desenvolveram-se os vários campos de saber. Pessoal, o que nós temos que ter em mente aqui, ó? Se nós cortássemos o os, ia ficar como? Desenvolveram-se
vários campos de saber, certo? Vamos supor que esse os fosse cortado. Desenvolveram-se vários campos de saber. Bom, vários, pessoal, vários aqui, ó, vocês têm que lembrar que é um pronome indefinido. Indefinido. Vários, eu não sei quantos são, né? Quantos são? Não sei. Mas eu sei que são vários, é mais de um, né? Então é um pronome indefinido. Não tem definição. E o os, pessoal, é um artigo definido, tá? É um artigo definido. Então, os, as, o, a, né? É um artigo definido. E aí você vai falar, ué, professor Celso, artigo definido e pronome indefinido? Isso tá estranho, né? No mínimo estranho. Só por essa você já ia assinalar como errado, né? Só que aí vamos voltar para a pergunta. A coerência e os sentidos do texto seriam mantidos se suprimimos o o. Aqui, pessoal, ó, desenvolveram-se os vários campos de saber. Então, ele está situando esses campos. São os campos, ele está definindo o campo. Se nós cortássemos o o aqui, ó, se nós cortarmos o que vai acontecer? Esses campos não vão estar definidos, tá, pessoal? Então, a coerência e o sentido vai ser mantida? O definido é igual ao indefinido? Não, então tá errado, ó, errado. Então, vários campos de saber é diferente de os vários campos de saber, porque os vários campos nós estamos situando quais campos são, certo? Então tá errado, tá, pessoal? Então aqui no final nós conseguimos entender qual é certo e qual é errado. Às vezes a gente tem que voltar para o texto, às vezes a gente consegue interpretar com a frase da pergunta, tá, pessoal? Mas sempre percebam que nós tivemos mais motivos aí para entender, para conseguir achar a resposta. Então, às vezes, você sabendo um motivo só, você já consegue entender a questão. Nessa última, por exemplo, nós não precisaríamos saber que aqui é artigo definido, os, e o vários é pronome definido. Só pensar no sentido, gente. Os vários campos está determinando os campos, quais são. Agora, só vários campos não está determinando quais são realmente, né? Então, aqui a gente tem que pensar nisso. Um macete às vezes dá uma dica da gente resolver a questão, tá, pessoal? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Prof. Celso. Não esquece aí de seguir o canal, curtir e acompanhar aí as nossas resoluções de questões. Um abraço, até mais!